A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o pastor Jé Adriane, estou novamente aqui com a incumbência de trazer a falar sobre o comentário da lição bíblica CPAD, segundo trimestre. Nós estamos já na lição de número 11, estamos terminando o trimestre. E a lição de hoje vai falar sobre a intercessão de Jesus pelo seu discípulo. Será ministrada no próximo dia 15 de junho de 2025. E graças a Deus, novamente, estamos aqui com a irmã Vanderleia. A paz do Senhor, irmã Vanderleia. A paz do Senhor, irmão Jair. Voltou de viagem. Amém. Né? Benção Amém. pura. Vamos então iniciar o texto áureo da nossa lição. Vai falar: e a vida eterna é esta, que conheço a ti, por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. A verdade prática vai dizer que a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja, ressoa ainda nos dias atuais. E vamos então pedir à irmã Vanderleia que ela possa fazer o favor de orar por nós. Amém? Amém. Vamos orar e confiar no Senhor, né? Amantíssimo Deus, mais uma vez, ó Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Jesus, nós vamos falar hoje um tema muito difícil, Senhor, que é interceder sobre a Sua intercessão. O Senhor fica conosco, fica mais uma vez conosco, Senhor. Senhor, eu quero te pedir ao Senhor que toque em cada vida, toque em cada coração, aqueles que vão tirar o tempo, pouquinho tempo, para estar também conosco, estudando essa lição riquíssima, um dos capítulos mais emocionantes do livro de João. Senhor, fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos até aqui por tudo, em nome de Jesus. Amém. Leitura bíblica em classe, João capítulo 17, do verso 1 até o verso 3 e do verso 11 até o verso 17. Amém. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna em todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardavas em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenha a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia. Amém? Glória a Nós Deus. temos 3 objetivos nessa lição. Primeiro, meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Segundo, examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. Terceiro, mostrar a oração por aqueles que futuramente creriam, evidenciando sua perspectiva eterna, inclusiva sobre o reino de Deus. Amém? Amém. Vamos para a introdução da nossa lição, né? A introdução vai nos dizer assim: na presente lição, iremos explorar João 17. Esse capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer no futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Irmão Jé, a título de introdução, eu acho interessante essa lição, porque nós vamos falar sobre a intercessão. E nós vemos que o próprio Jesus, ele ora ao Pai, ele intercede, né? Ele intercede pelo seu próprio ministério, ele intercede pela sua vida, ele intercede para a vida daqueles que iriam aceitá-lo e intercede também para a vida dos seus discípulos. Então, intercessão é uma coisa que não pode faltar na vida do crente. Não é isso, irmão Jé? Intercessão é importantíssimo. Mas muitas pessoas pensam que a intercessão é coisa fácil, irmão Jé. Às vezes nós passamos, as pessoas dizem assim, intercede por mim, ou seja, ore por mim, mas oração é coisa difícil. Eu sempre digo que oração
ela é coisa séria, irmão, não é brincadeira. Porque quando eu e você intercedemos por uma pessoa, dependendo daquilo que a pessoa está passando, dependendo da situação da vida da pessoa, nós nos colocamos entre a pessoa e entre o inimigo de vossas almas, não é isso? Então, a intercessão é algo difícil, mas é algo imprescindível. Não tem como um servo de Deus não interceder, não viver na intercessão pela sua vida e pela vida dos seus. Porque o próprio Jesus, o próprio Deus, ele intercedeu pela sua vida e pela vida dos seus. E nós vamos para o primeiro tópico, né, irmão Gé? Isso. O primeiro tópico vai nos dizer assim, a oração de Jesus e a sua glorificação. O meu subtópico diz assim, a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor, documentado no Evangelho, é indispensável que foi João quem relatou, possivelmente, a mais elevada oração de Jesus, no capítulo 17, versículo de 1 a 26. No início, João 17:1, está escrito, Jesus falou essas coisas. Esta frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como consolador, conforme o estudo anterior, que está em João, capítulo 16, 13. Certamente, o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração, Jesus, no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ele como a oração intercessória, a oração sacerdotal de Jesus, ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, em João 17, 1, 8, intercedeu pelos seus discípulos, João 17, 9 e 19, e também fez uma oração pela igreja futura, que está em 17, capítulo 20 ao 26. Irmão GR, Jesus ele intercede por seu próprio ministério. Quando ele diz assim, eu vou para o Pai, né? E ele intercede pelo seu próprio ministério porque ele vai dizer para o Pai. Ele vai dizer as suas palavras, ele diz assim, ó, eu notei aqui, ele diz assim, em Salmos 133 diz assim, ó quão bom e quão suave, o que o irmão vive em união, eu como óleo de precioso sobre a cabeça que desce da cabeça e a barba de Arão, e Arão que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, que desce sobre as montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. A oração de Jesus, Jesus havia acabado de ensinar sobre a pessoa do Espírito Santo, vocês viram na lição passada, né, que falou sobre o Espírito Santo, não é isso? Então Jesus, eu não sei o local, não estamos certos, mas alguns, né, estudiosos acham que é o mesmo lugar ao qual Jesus passou a última ceia, nós acabamos de ler, né, com seus discípulos, aonde ele faz essa oração sacerdotal. Jesus instrui o seu discípulo sobre a obra do Espírito Santo. Porque na lição anterior, né, irmão Gerry, o Senhor Jesus, ele diz que ele ia para onde? Ele ia para o Pai, né? João 14. Ele ia para o Pai, mas que eles não os deixariam só, não é isso? Mas que ele ia vir e enviar o Consolador. Então, se ele não fosse, não teria como ele enviar, o Consolador não viria, né? Então, Jesus aqui, ele vai falar sobre isso. E Jesus também, ele diz que os seus discípulos, no capítulo 20, diz assim, no mundo em favor da igreja, sob a missão do Espírito Santo, que glorifica a Cristo. Jesus fala da sua origem divina e que agora ele voltará para o Pai, que está em João capítulo 16, 7. Todavia, digo-vos verdade que vós convém que eu vá. Irmão Gerry, nós sabemos que Deus, da fundação do mundo, nós já falamos várias vezes em outras lições, que o Senhor Jesus ele esteve sempre com o Pai. Porque quando a Bíblia fala, quando criou-se o mundo todo, tudo que há, a Bíblia diz que lá em Gênesis fala, façamos o homem à imagem da nossa semelhança. Então Jesus ele estava onde? Ele estava na glória, né? Com o Pai e com o Espírito Santo.
Mas ele recebe uma incumbência, ele recebe do pai uma, como que eu vou dizer? Uma ordem, né? Na verdade, o pai que projetou, né, Sim. o plano de salvação, e Jesus foi colocado como executor. Como executor. Deveria executar o plano de salvação. Então, e ele aceita de bom grado, né, executar essa obra, e ele sai da sua glória, ele se encapsula, como o irmão Jair gosta de dizer, e ele nasce, né, de Maria, né? É claro que em João capítulo 1, diz que ele era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo, a palavra, não é isso? Então ele estava com Deus, e ali o Espírito Santo introduz no ventre de Maria, e agora ele nasce, né, de uma virgem, né? E agora se torna homem. Mas claro que nós sempre falamos isso, que ele é 100% Deus e 100% homem. E ali nós sabemos que Jesus ele veio fazer essa obra. Mas agora nós vimos Nós estamos chegando aí no ponto final. No ponto final. Agora está faltando poucos minutos. Como diz José, o desfecho de toda a história da humanidade, do Novo Testamento. Agora Jesus está chegando no último dia, os últimos dias que ele irá passar pelo Calvário, não é isso? Inclusive, irmã Wanderla, esses textos, João 13, 14, 15, 16, acredita-se, né? 17. Sim. Acredita que seja todo um discurso que Jesus fez nesse momento dessa ceia, na verdade, da Páscoa, que ele quis celebrar com os discípulos, e ao mesmo tempo ele já instituiu a ceia naquele momento. Sim. A ação do lava-pés. Então, todo esse momento, depois que Judas saiu para trair, sim, ali todo esse discurso, acredito que todo esse discurso foi feito, foram as últimas instruções que Jesus deu, e João foi, dos discípulos, né, e dos evangelistas, o único que retratou, né, com maestria, muita clareza, os últimos momentos de Jesus, né, chegar até o Calvário. Nós sabemos, na lição 9, nós estudamos muito bem sobre isso, ali nesse lugar, Sim. E realmente o tema principal da intercessão de Jesus, quem leu o capítulo 17, você vai falar sobre essa questão da união, né? Sim. Ele vai falar desde quando ele intercede por ele, quando ele intercede pelos discípulos e quando ele intercede pela igreja futura. Porque ele está sempre preocupado e focado que eles sejam um, como eu e o Senhor, eu e o Pai somos um. É uma preocupação, essa unidade de fé, essa unidade no Espírito. Porque a igreja já diz, igreja, né? Ela chamados para fora, eclésia, né? Mas chamado para fora do mundo, não é isso? Para fora do templo. Mas a igreja ela tem essa união. Há vários pastores, cada um tem o seu jeito, né, de cultuar, mas a igreja ela é uma só, se torna um povo, um povo só. E agora, quando nós vimos na lição 9, né, Judas já tinha ido, né, já fazia aquilo que o Senhor fala para ele, né, traí-lo, e agora ele estava dando últimas instruções aos seus discípulos. Já estava chegando o momento que Jesus ia ser humilhado, né, que Jesus ia ser cuspido, e ele ia sofrer todo o martírio por mim e por você, né? Em João, capítulo 1, 16, todavia, digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá. Ele repete várias vezes, eis que chegar a hora, e já aproxima, João, né, 32, eis que chegada a hora que já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixará só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Então Jesus ele fala com os seus discípulos as últimas instruções, não é isso? Vai chegar no ápice da história, né? E agora, Jesus diz assim que ao chegar a sua hora, ao chegar o seu dia, a chegar aquele momento terrível, todos os discípulos, né, todos eles iriam fazer o quê? Se dispersar. E nós sabemos, né, irmão Ger, que Pedro, né, o nega, os discípulos ficaram desesperados porque a vinda do Senhor, eles iam ser escandalizados nele. Então, aqueles discípulos agora, eles dizem assim, vocês não entendem muito bem agora, mas daquele momento ali, eles iam entender, porque aquilo que parecia ser a derrota, não é isso?
mas a maior vitória. E a vitória que Deus, a vitória de Cristo estava na cruz. Às vezes nós pregamos, né, irmão Gé? Mas às vezes nós olhamos para a cruz como, se nós não soubermos entendermos, parece que a cruz foi a derrota, não é isso? Mas não. Na cruz que ele obteve a vitória. Amém? Tenho-vos dito, isso para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, que eu venci. Quando Jesus diz que ele venceu, ele dá o brado de vitória na cruz, e ali sim ele vence o ardil de Satanás, e ele vence, né? E ele pega a ceda que era minha, né? O preço que era meu e seu, e paga aquilo que é impagável, que eu não conseguia pagar, né? Parece que o profeta Zacarias é que fala, feriu o pastor e o rebanho se dispersa, né? Então é igual ele falou aqui, sereis dispersos. Eis que chega a hora que já se aproxima e que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, me deixareis só, mas não estou só porque o Pai está comigo. E aí, que é o momento, o ápice da situação, é quando ele está na cruz. Está na cruz. cruz. Porque está levando sobre si todo o nosso pecado. É o momento mais difícil para ele, porque é o momento que toda a eternidade não houve essa divisão. É que o Pai não vai poder estar com ele, por causa do pecado nosso que estará sobre ele. Daí no capítulo 17, no versículo 1, Jesus diz assim, Jesus olhou essas coisas, levantou os seus olhos para o céu e disse, Pai, é chegada a hora. Que hora, irmão Gé? Hora difícil. Glorifica, Pai, chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dá vida eterna todos quantos lhe deste. Então Jesus ele ia glorificar ao Pai, não é isso? Né? E ali ele vai enfrentar. Repetir, né? Para esse momento eu vim. Para esse momento eu vim. Momento. Meu Deus, assim, é maravilhoso. Era o caminho, estava no caminho de Jesus. Eu fico imaginando, né? Como diz, a honra que aqueles discípulos tiveram, né, de estar com o Senhor Jesus. No segundo subtópico vai dizer assim, a oração de Jesus pela glorificação. Na oração de Jesus, pedindo por sua glorificação, havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta, como já abordamos. Ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao monte em que ao momento em que o Pai o glorificaria por meio de seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Que está em João, capítulo 17:1, que eu acabei de ler. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo conheceria a vida eterna. Seria oferecida a todos que o aceitasse como Senhor de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Irmão Jerry, quando ele expressa isso, nós sabemos que a partir daquele dia, né, querendo o Sinédrio ou não, Jesus seria conhecido, né, como Salvador do mundo. Jesus nos salvou de quê, irmão Jé? Só foi salvo da ação de Satanás, né, do pecado. Somos livres, né? Já disse. Através de sua morte, Jesus daria a vida a todos os pecadores. Ô, irmão Jé, o salário do pecado é a morte, não é isso? Você tem dinheiro que pagaria esse salário? Não, somente Jesus tinha esse salário. Mas como a morte não podia detê-lo, porque ele não devia nada para a morte, ele pagou o preço por mim. E o salário ao qual eu e você devíamos, o Senhor Jesus pagou. Paga o preço. Essa questão da glorificação, o apóstolo Paulo vai falar muito claro aqui. Sim. Lá no verso capítulo 2 de Filipenses, ele fala assim, que pelo que também Deus o exaltou, né? Vamos ver o verso 8,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui nesse texto de Filipenses, Paulo está trazendo mais claramente o que é a glorificação de Jesus na cruz. O que foi o ato dele? Falar, glorifica, né? A glorificação é porque para os que assistiam, tanto romanos como os judeus, como os gentios judeus, um era escândalo, o outro era loucura, mas para nós aquilo ali era um ato do poder de Deus, né? Por que escândalo? Porque era uma morte humilhada, né? Assassinos, era né? Humilhante, passava por todo o povo, todo mundo valhava, era um negócio horrível. Em Colossenses, capítulo 2, diz assim, 14, diz assim, 2, versículo 14. Havia riscado a célula que era contra nós, mas sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então aquilo que eu devia, eu acabei de falar, ele pagou um preço de cruz. Ele cravando assim sobre aquela cruz, né? Sendo morto, humilhado por mim e por você. É terrível o que nós passamos, né? O que nós vemos diante do que o Senhor Jesus passou por mim, irmão Jair, e por você. É terrível nós vermos. E o que eu acho interessante aqui é que ele clama ao Pai. Irmão Jerry, se o Senhor Jesus, que é Filho de Deus, que é Deus, ele intercede ao Pai, imagino eu e você. Devemos estar sempre em intercessão para as nossas vidas. Aqui Jesus explica, aqui Jesus nos mostra, dá o exemplo que devemos interceder por mim, pela minha vida, pela vida da minha família, né? Pela vida da humanidade e estar sempre em intercessão. Então, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, né? Na intercessão. Amém. No subtópico 3 vai nos dizer assim, a mesma glória com o Pai. No versículo 5 está escrito, agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, como aquela glória que tinha contigo antes do mundo existisse. Essa referência, ele se referia à glória se relacionar. Essa referência à glória se relaciona à divina do nosso Senhor como verbo divino antes da encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre o Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possui antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como o Pai, que está em João 17, 11, 21, 24. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece pela fé o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, irmão, já quando eu aceito o Senhor Jesus, eu estou sendo unido, não é isso? Com o Pai, é isso? Exatamente. Você vai ver que no próprio texto vai falar, viremos, né, no capítulo 14, sim, viremos e habitaremos nele. Ao mesmo tempo que ele fala que o Espírito Santo vai vir habitar no crente, ele vai falar em João 14 que viremos, quer dizer, está falando a unidade entre o Pai e o Filho e o Espírito é tão profunda que é como se os três habitassem. Mas nós queremos que hoje nós somos a morada e a habitação do Espírito Santo. Então quer dizer, quando eu e você, quando a igreja, nós aceitamos o Senhor Jesus, nós fazemos uma união, não é isso? Com Cristo, né? E essa união hoje através do Espírito Santo de Deus, não é isso? Essa união, ela se dá no momento que eu aceito, não é isso? A sua morte
no Calvário, não é isso? Então, ao mesmo momento que eu aceito o Senhor Jesus, que eu aceito o seu sacrifício, eu me integro juntamente com ele. Como ele se torna uma unidade, não é isso? Com o Pai. Hoje, na dispensação do Espírito Santo. É isso? Verdade. Então, nós devemos saber, querido amigo, que para que nós possamos estar em união, né, como acabei de ler o Salmo 120, né? Essa união, ela só é possível mediante aceitarmos o sacrifício de Cristo Jesus. E através do Espírito Santo de Deus, nós iremos, né, participar dessa união, dessa, como é que eu vou dizer, dessa união que está em Cristo Jesus através do Espírito Santo de Deus. Amém? Passar para o segundo tópico. Pastor Gé. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Primeiro subtópico falar sobre a intercessão pela proteção dos discípulos. No versículo 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai, sobre tudo o que realizou durante o seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede pelos seus discípulos, pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra, né, que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos, como homens que do mundo me deste. Redentor, revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este o entregou a ele. Eram teus, tu os deste. E guardaram a tua palavra. João 17, verso 6, parte B. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, pronto para prosseguir com a missão de evangelização. Ele começa a interceder pela proteção dos discípulos. O que é isso? Porque, na verdade, ele chamou esses 12 para fazer a base da igreja. Seriam eles, a partir da sua morte, a partir da sua ressurreição, seu retorno ao céu, seriam eles que deveriam dar continuidade à igreja na terra. E Jesus então se preocupou muito o que fazer, né? Como orientar nesses quase 4 anos, como o comentarista falou aqui. Jesus muito se preocupou em discipular. O nome de discípulo é aprendiz, né? Aquele que é orientado por um mestre. Então Jesus, mestre por excelência, orientou. Até vi um comentário de Augusto Cury, né? É um grande escritor de livros, psicólogo, famoso. Ele se converteu ao Evangelho através de estudar a característica psicológica, né? O caráter, a psique de Jesus Cristo. Ele achava uma pessoa excelente a história de Jesus. E como ele escolheu esses 12 discípulos, pessoas difíceis, ele falou assim, o perfil psicológico de cada discípulo é muito difícil de se lidar. E como ele conseguiu fazer com que essas pessoas tão rudes, difíceis de convivência, como ele conseguiu transformar essas pessoas em grandes líderes, né? E foi isso que Jesus fez. E agora ele estava chegando no término da sua missão. Era o momento de ir para a cruz. Então, nesse momento, ele faz uma intercessão de proteção dos seus discípulos, porque ele falou, olha, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Como eu dei a eles a tua palavra, e o mundo a odiou. E a verdade é essa, irmãos. O que os discípulos passaram no passado é o que a igreja passa hoje, da mesma forma. Uma vez você assumindo e recebendo a palavra de Deus e passando a vivenciar essa palavra, porque não é só ir para a igreja, não é só participar de escola bíblica dominical, não é só estar nos cultos diuturnamente, não é só participar do evangelismo, participar dos trabalhos da igreja, é você pegar essa palavra e colocar na sua vida, em toda situação. Então, quando você está dentro de qualquer área social, qualquer movimento social que você estiver, dentro do seu trabalho, no meio da sua parentela, com a sua vizinhança, se você manifestar esta palavra, você viver esta palavra, você não vai ser querido. Infelizmente é a verdade. Você não vai ser amado pela maioria. Principalmente aqueles que não viam a palavra,
que eles são descrentes, que eles são infiéis. Então Jesus orou pedindo uma proteção. Pai, protejam, porque eles agora não são do mundo mais, agora eles pertencem ao Senhor. Eles são teus. Eu ganhei eles para ti, eles são teus. E uma vez teus, guardaram a tua palavra. Então isso aqui me faz entender que para eu ser de Deus, eu tenho que guardar a palavra de Deus. Meu Deus. Sem eu guardar a palavra de Deus, de maneira alguma eu vou ser de Deus. Nunca você vai acreditar que a pessoa pode falar, eu sou servo do Senhor, se você não ver nele a manifestação da própria palavra de Deus nele. Mudança de caráter. Porque nós somos pentecostais, eu vou falar algo que já falei aqui em outras lições, mas é uma realidade. Os pentecostais, eles se firmaram muito nos dons, né? Na manifestação, no batismo, na cura divina. Não é ruim, é bíblico. É necessário buscar, nós falamos até na lição passada, insistimos, incentivamos a busca pelos dons espiritual, a busca pelo batismo no Espírito Santo. Só que nós deixamos muito a desejar na questão do fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é a manifestação do caráter cristão. Meu Deus. E a palavra, ela se manifesta não é nos dons, é no caráter. É você ser uma pessoa, da mesma forma que você é no seu trabalho, você é na sua casa, você é na sua igreja, você é em qualquer setor da sociedade que você conviver. Você é honesto, você tem um caráter libado, você é respeitador, você é uma pessoa educada. Tudo é o que a Bíblia vai manifestar em você. O gozo, a alegria, a longanimidade, a bondade, todos aqueles gomos desse fruto tem que se manifestar no crente. Esta é a oração de Jesus, para que eles continuassem guardados na palavra. E uma vez guardados na palavra, eles iam manifestar ao mundo que eles eram diferentes. Tanto é que até Pedro, quando estava ainda negando a Jesus, alguém falou, você fala como ele. Quer dizer, Jesus, a convivência tão grande como Jesus fez com que até a fala de Pedro se manifestava, parecia com de Jesus. Falou, não, você andou com ele sim. Você abre a boca, você fala igual a ele. Então, o crente muda até o modo de falar, o modo de pensar, o modo de agir, a partir do momento de conhecer Jesus. Mas nós vemos ali também que Pedro, apesar dele falar como Jesus, né, ele nega Jesus 3 vezes, né? E ali eles falam, não, você fala com ele, mas nós também vemos que depois Jesus fala com ele. Quando se converteres. Então, quando Jesus, mesmo às vezes, o crente não deve viver de aparência, mas ele deve ter um encontro genuíno com o Senhor. E às vezes as pessoas costumam, como o senhor bem diz, com a igreja. A pessoa costuma com a liturgia do culto. A pessoa costuma ir na casa de Deus. Mas servir ao Senhor Jesus não é somente estar dentro do templo, não é isso? Não é somente ter uma característica, não é somente carregar uma carteirinha, não é somente ter um nome de pentecostal ou ter um nome de servo, mas é verdadeiramente andar no caminho, nas pisadas de Cristo Jesus. Como fala o Abraão, quando que fala lá que ele não preocupou em ter casa, porque a preocupação dele é morar, né? É estar numa casa feita por artifício, ao qual o construtor é Deus, né? Que é o arquiteto, né? Uma cidade feita por Deus. Os discípulos receberam a palavra, segundo o subtópico. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente o ensinamento de Jesus, as suas revelações foram reavivadas pelo Espírito Santo, quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. Atos 2, 14 a 36. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Verdade. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo o ensinamento de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Meu Deus. Na lição passada, quando falamos sobre a vinda do Espírito Santo, nós falamos quando Jesus assoprou sobre os seus discípulos. E se assoprar sobre os seus discípulos, é o que nós falamos sobre a diferença entre o crente ser batizado com o Espírito Santo e o crente ser salvo e agora, uma vez salvo, ser morada do Espírito Santo, né? Então aqui, Jesus está se referindo, o comandante fala sobre a situação que aconteceu no dia de Pentecostes, aí foi o descido do Espírito Santo. Então, a descida do Espírito Santo, todos ali foram batizados com o Espírito Santo, os que estavam ali, aproximadamente 120 almas,
E ali todos viram línguas repartidas como de fogo e começaram a falar em novas línguas, né? E foram todos cheios do Espírito Santo. Então, aquilo chamou a atenção daquele público. Pedro foi o pregador daquele dia e aproximadamente quase 3.000 almas aceitou a Jesus na primeira mensagem do Evangelho. Então, mas isso aqui é o ato de guardar a tua palavra. Porque com o ato de guardar a tua palavra, quando você abre a sua boca, você vai pregar a palavra do Senhor. A sua mensagem é cristológica, né? É interessante também falar muito sobre essa questão de você ter a mensagem cristológica, porque no final ele vai falar aqui, ó, e ao vivemos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo ao ensinamento de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. O que é testemunhar o Evangelho com credibilidade? Antes que eu abra a minha boca para pregar, a minha vida seja realmente, tenha referência bíblica. A minha vida seja referência de que realmente eu sou transformado por Cristo Jesus. Porque a credibilidade é nisso. Antes que eu pregue, eu tenho que testemunhar. A minha vida tem que ser um testemunho, tem que ser um livro aberto. As pessoas têm que ver em mim mudança. Por quê? Porque eu já vi testemunho dentro de trabalho, locais que eu já vi, pessoas que tentaram evangelizar outras pessoas e foi muitas vezes até envergonhados pelos ímpios, pelas pessoas não crentes. Eles diziam assim, não, de você eu não ouço. Por quê? Não, porque você não dá testemunho. Você não parece crente. Por quê? Falavam como eles, vestiam como eles, faziam tudo que os outros faziam, e depois falavam, não, eu sou cristão. Ah, é cristão? Mas como é que você age igual a nós? Né? Então aí, o próprio mundo não recebe um testemunho de pessoas que não vivem a palavra no seu geral. Queria falar alguma coisa? Uma pessoa lá em Minas, eu estava lá em Minas Gerais, e essa pessoa me perguntou, eu fui dar aula numa escola lá, e a pessoa me perguntou, irmã Léia, eu não sou batizado com o Espírito Santo, então eu não tenho o Espírito Santo? Aí eu expliquei a essa pessoa que o batismo do Espírito Santo quando nós somos batizados, nós somos revestidos, né, de poder. Que no tempo, né, antes da descida do Espírito Santo, ele vinha só em alguns, né, reis, não é isso, sacerdotes, mas agora nós estamos na manifestação do Espírito Santo, não é isso? E eu disse para ela, não, porque o Espírito Santo, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, automaticamente, não é isso? O Espírito Santo vem habitar em mim. Ele está em mim. Agora, todos nós temos o Espírito Santo, porque você acabou bem de dizer aí, que em Atos, né, capítulo 2, o Espírito Santo foi inaugurada, né, ali, a manifestação do Espírito em toda a carne, não é isso? Mas ali, no caso, os 120 os 120 que estavam ali, todo mundo. Agora, todos nós que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, não é isso? O Espírito Santo vem morar em mim. Então, não há como aceitarmos o Senhor Jesus, a partir do Calvário, não é isso? Sem a manifestação do Espírito Santo. Agora, ser batizado com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, né? É um revestimento de poder, a qual todos, eu recomendo a todos buscar, porque é uma grande maravilha. E agora o irmão falou bem sobre os frutos, né, irmão Gé? Do Espírito Santo, sobre na vida de cada pessoa, que também devemos buscar, né, para nossas vidas. Protegidos do mundo é o terceiro subtópico desse tópico, quando Jesus ora pelos seus discípulos. O versículo 14 afirma, deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Meu Deus. Porque nós somos do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Esse pode referir-se ao universo criado, João 17,5, ou à humanidade, João 3,16. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás, João 17,14. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe desse mundo. Então, nós vamos aí, quando nós estamos, eu sempre gosto de repetir isso, porque é uma questão de discipulado. Quando nós estamos fazendo preparo para o batismo, nós estamos preparando, batizando-os para ser batizados. Uma das coisas que é ensinado para eles, que nós temos, a partir do momento que conhecemos Jesus, aceitamos Ele como Senhor e Salvador, nós temos pelo menos 3 inimigos que já está
contra nós na nossa vida cristã. É a nossa carne, é o nosso eu, Satanás e o mundo. E esse mundo é o que o comentarista falou aqui. Não é o mundo, o universo criado por Deus. Não é isso. Não é o mundo quando se fala de humanidade. É o sistema perverso, espiritual, maligno, governado por Satanás, que só leva o homem a pecar e pecar e pecar. Isso é o sistema do mundo. Por isso que João vai escrever na sua primeira carta, não almeis o mundo, nem no que o mundo há. Né? Então, ele vai citar que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, é muito grave isso. Você vai ver Tiago falar que quem ama o mundo, ele vai chamar adúlteras e adúlteras. São pessoas que amam e que querem fazer e servir as coisas deste mundo. Então, é esse governo espiritual maligno que se refere. O proteger do mundo é isso, é proteger contra essa influência maligna que cada dia está crescente. Porque Jesus falou no seu sermão, Mateus 24, né, profético, eu ia falar sobre isso, que por multiplicar a iniquidade, o amor do mundo, de muitos esfriaria. Então, o pecado está se multiplicando. Então, a iniquidade cada dia multiplica. Como essa iniquidade multiplica, esse sistema espiritual governado por Satanás ele fica cada vez mais forte. Então, o crente ele tem que se pautar cada dia mais na Bíblia, na oração, no jejum, na prática cristã, na vivência da palavra. Por quê? Para conseguir combater contra a ação de Satanás. Porque o príncipe desse mundo está aí, trabalhando, né? Você vai ver Paulo escrever lá em 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não veja a glória do Evangelho, para que não tenha visão da glória do Evangelho. Então você vai ver que há dificuldade das pessoas verem, porque realmente eles estão debaixo de uma ação maligna, ação satânica desse mundo tenebroso. Quando eles vêm a Jesus, aí aquela passagem que Jesus vai falar lá em João capítulo 3, né? Que eles estão nas trevas. Quando eles vêm para a luz, aí eles vêm para a luz, e agora realmente as obras malignas vão se manifestar. As obras más. Por que eles não vêm para a luz? Porque as obras más vão se manifestar. Mas quando eles aceitam Jesus verdadeiramente, aí sim, eles precisam da proteção de Deus para vencer esse mundo. Porque até a irmã Vanderlei citou aqui, João capítulo 16, 33, Jesus disse assim, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, ele já falou, olha, eu vou falar essas palavras para você, para que em mim tenhais paz. Por quê? Porque no mundo vocês vão ter aflições. A partir do momento que eu aceitei, irmã Vanderlei, andar no caminho do Senhor, aceitei aguardar a palavra dele no meu coração, aceitei viver uma novidade de vida, essa palavra que Jesus deu aos seus discípulos e concede a nós também, essa palavra, ela faz com que nós nos tornamos inimigos do mundo. E é por isso que ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Vamos para o terceiro Meu tópico. Deus, é difícil. O terceiro subtópico vai nos dizer assim. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. O primeiro subtópico diz assim, a oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja. Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica. Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ensinava por uma união genuína, tal como ao que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam assim como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. João 17, 21. A oração pela unidade, o que eu já falei, a união, né? Como ele é com o Pai, ele também intercede pela unidade da igreja. Nós vemos, irmãos, hoje muita desunião, né, irmão Jé? Muita desunião na igreja, vemos às vezes até coisa que atrapalha dentro das igrejas, mas quando eu vejo uma coisa que está errada, quando eu tenho a oportunidade de falar, eu digo para as pessoas, gente, o nosso caminho é Cristo, e o que nos une é Cristo, irmão Jé. Em João capítulo 21,
para que todos sejam como tu, ó Pai. O Pai está em mim e em ti também. Ele seja em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhe a glória que a mim me deste, para que seja um como nós somos um. Então a igreja, ela tem que ser uma igreja unida. Unida por quem? Cristo Jesus. Outrora a glória do Senhor era manifestada através do tabernáculo, né? Quando o povo de Israel, ele começa a andar pelo deserto, não é isso? E ali, a Bíblia diz que havia uma nuvem, não é isso? E aquela nuvem significava a glória do Senhor, não é isso? E ali aquela união entre o Senhor, a glória do Senhor unia as 12 tribos, não é isso? Agora, quando o Israel, ele tinha, né, a arca, que significava a presença do Senhor, não é isso? Ele tinha uma união, né, com Deus e com eles. Quando Deus parava, eles, né, mandava parar, eles paravam, continuavam, eles continuavam. Uhum. Nós não somos diferentes, irmão Gé. Nós temos uma união. Aonde começa a minha união? A partir do momento que eu aceito o Senhor Jesus, eu tenho uma união. A igreja, por isso que fala a noiva, não é isso? A noiva de Cristo. Ela tem uma união, e essa união se dá através de Jesus, né? Pela sua morte, e agora pela manifestação do Espírito Santo de Deus, né? Dentro da sua igreja. Samuel, no capítulo 4, em tempo em que ia morrendo, vou ler aqui primeiro Samuel, capítulo 4, diz assim: outrora a glória do Senhor era manifestada através do tabernáculo, e a arca simbolizava a arca que eu acabei de falar. Versículo 20. E ao tempo em que ia morrendo, disseram à mulher que estava com ela, não tema, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso e disse, mas chamou ao menino Icabote, dizendo, foi-se a glória de Israel, portanto a arca de Deus foi levada presa por causa de seu sogro e de seu marido. Então, Eli, se eu não me engano, né, o nome do sacerdote sogro dessa mulher, quando a glória do Senhor, quando a arca do Senhor é tirada de Israel, aquela união ali, né, ela se desfaz, porque quando foi pelos amoreus, os amoritas, eu não sei, não lembro o nome, e eles ali, e aí, Filisteu, a arca do Senhor significava a presença de Deus, não é isso? A união daquele povo. Irmão Jerry, nós temos que lutarmos, buscarmos incessantemente, intercedermos incessantemente pelas nossas vidas e pela vida dos nossos, né? Principalmente o pastor, né, que está em frente ao rebanho, interceder pelo seu povo para que não venha a presença de Deus se afastar de nós, irmão Gé. Como essa arca simbolizava a presença de Deus, mas hoje nós temos a liberdade, não é isso, irmão Gé? Não precisa mais do sacerdote, porque nós somos nação eleita, sacerdote santo, né? Uhum. Povo adquirido, não é isso? Uhum. Povo eleito, e nós podemos hoje, eu e você, podemos ajoelharmos e clamarmos ao Pai e interceder pelas nossas vidas e pelas vidas de cada um, né? Principalmente dos pastores, né? Igual a irmã do ciclo de oração, são as líderes ali que intercedem, estão sempre em intercessão pela vida da igreja. E nós devemos sempre buscarmos a intercessão, porque o próprio Jesus, ele intercedeu pela sua vida, ele intercedeu pelos seus discípulos, ele intercedeu pelos aqueles irmãos que viria, né, todos aqueles que aceitassem a sua palavra, ele já estava ali intercedendo e ensinando os seus discípulos a interceder pela igreja futura. Amém. O segundo subtópico aí, vai ler? O propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é que o mundo crê que tu me enviastes. No versículo 21. Assim a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. União essencial dos salvos com membros do corpo de Cristo.
que está em 1 Coríntios 12, 12. União essencial dos salvos promovido pelo conhecimento conhecimento crescente sobre Jesus Cristo, que está em 2 P, capítulo 3, 18. Terceiro, união essencial dos salvos, o desenvolvimento do fruto do Espírito, que está em Gálatas, capítulo 5, 22 e 23. Quarto, a união essencial dos salvos, manifestada na glória como Filho de Deus. O Filho de Deus e detentores da vida eterna, que está em João capítulo 17, 22. Irmão Gerry, podia comentar? Segundo subtópico. O propósito da unidade, né? É a oração. Primeiro foi a oração pela unidade da igreja, depois o propósito da unidade da igreja. Esse propósito é como nós falamos, vamos voltar um pouquinho na lição passada, nós falamos sobre a diferença entre o batismo no Espírito, como o João falou, aquele que vem após mim, os batizarão com o Espírito Santo com fogo, e o batismo pelo Espírito. O que é o batismo pelo Espírito? O batismo no Espírito Santo é Jesus que prometeu e ele é o batizador. Mas o batismo pelo Espírito Santo é o próprio Espírito que nos insere no corpo de Cristo. Então, a partir do momento que nós convertemos, nós então nos tornamos membros do corpo de Cristo. Por que é feita essa analogia num corpo? Porque um corpo, ele é um todo dividido em várias partes, né? Todos os membros do corpo é útil e necessário. Coração, pulmão, rins, bexiga, tudo que tem dentro de um corpo humano é necessário. Não pode se tirar nada. O cidadão precisa do estômago, não precisa do intestino. Meu Deus. Precisa de todas essas partes. Então, assim também é comparado à igreja. O crente, uma vez converso, ele está inserido no corpo. Então, para que todo o corpo trabalhe em harmonia, todos esses membros têm que agir harmonicamente entre si. Como Paulo vai falar em 1 Coríntios. Ele vai falar sobre isso. O pé precisa da mão, a boca precisa do nariz, o ouvido precisa... Tudo é necessário. Aí, Jesus vem fazendo uma oração intercessória no capítulo 17, chamada oração sacerdotal, oração intercessória. Essa oração é para que haja união nesse sentido, em que todos saibam que estão inseridos no corpo de Cristo e o cabeça é Cristo, e nós temos que... Nosso corpo todo é direcionado. Uma certa vez eu estava dando aula numa classe, me parece que já de criança, pré-adolescente, e eu perguntei aos alunos assim: se eu cortar meu braço, eu vivo? Se eu perder meu braço, vivo? Se eu perder o outro braço, eu fui falando assim, brincando com as minhas pernas e tal. Mas se cortar minha cabeça? Ah, não, aí você morre. Aí dá ruim. Aí você morre. Beleza. Aí eu falei assim, tá, então tá bom. Assim também é a igreja. Assim também é o crente. O cabeça é o Cristo. Então, eu tenho que ser direcionado por ele. Por isso que eu falo, 4 motivos. Primeiro, união essencial do salvo, um membro do corpo de Cristo. Fui inserido no corpo de Cristo. Então, eu tenho que entender que eu preciso, por mais simples que seja meu irmão, por mais, talvez, indouto, iletrado, ou que tenha uma dificuldade, né, de leitura ou de fala, ele é necessário no corpo. E Paulo ainda vai falar ainda que eu tenho que considerar o meu irmão como superior a mim mesmo, lá em Filipenses. Você vai, primeiro, segundo, união essencial dos salvos, promovido pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. O que os salvos, qual a comunhão que os salvos têm, que os crentes salvos têm? É o conhecimento de Jesus Cristo. O prazer de estar aprendendo a palavra, o prazer de estar numa escola dominical, o prazer de estar fazendo um vídeo como esse, o prazer de estar falando da palavra. Toda vez que um crente salvo, servo do Senhor, se encontra com o outro, a primeira mensagem que sai dos lábios de um ao outro é falar da igreja, é falar do arrebatamento, é falar da salvação, é falar da obra missionária, é falar das bênçãos que Deus tem derramado. Isso é a união perfeita que Jesus colocou em nós, embora sejamos todo mundo falho, nós pecadores. Terceiro, união essencial do salvo no desenvolvimento do fruto do Espírito. É o que eu falei. Como eu vou manifestar um caráter cristão? Convivendo com pessoas. As pessoas só vão saber que eu realmente tenho um caráter de Cristo
na convivência comigo. Aquela mulher sunamita, por que ela falou? Eis que vejo que aquele homem é um homem de Deus. Falou do profeta Eliseu. Porque ela viu pelo seu testemunho, pela sua forma de agir no meio da sociedade. Então, as pessoas têm que olhar para mim, não pela minha vestimenta, não porque eu visto uma roupa, né, diferente dos outros, não. É pelo meu modo vivente. A forma de eu viver, a forma de eu agir, que tem que mostrar que realmente há um propósito nessa união. Outra coisa, união essencial do salvo manifesta na glória como filho de Deus dentro da vida eterna. Por quê? Há uma promessa futura. Da mesma forma que Jesus pediu para que o Pai o glorificasse, também nós devemos padecer com Ele, como Ele padeceu na cruz, para que também chegar o tempo da nossa glorificação. E aí, nesse momento, é um momento já futuro, um momento escatológico, em que a igreja vai se encontrar com Jesus na glória, né, para passar pelo tribunal do galardão, adentrar os céus, e para quê? Chegar lá nos céus e participar da boda do Cordeiro. Então, esse momento vai ser a união, vai ser aquele momento, irmão Wanderlei, que você vai olhar para o outro servo e falar assim, valeu a pena. Valeu a pena padecer, valeu Amém. A pena ser angustiado, valeu a pena as intercessões, valeu a pena as madrugadas clamando, valeu a pena a evangelização, valeu a pena fazer a obra do Senhor, porque hoje nós estamos passando, a união agora é perfeita. O que antes era imperfeito, antes que era só pela fé, hoje nós estamos vendo face a face. Entendeu? E vamos para o terceiro subtópico, né, porque o tempo não espera. A oração por encorajamento à unidade. Em João 17, 21, 22, Nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem a unidade da fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Essa frase final é o fechamento do tudo. Assim, sem a unidade da fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Eu não vou provar nada, eu não vou conseguir convencer ninguém pregando esse evangelho. Posso abrir João 3,16, posso abrir João 14,6, posso abrir João 8,32, posso citar vários versículos bíblicos e sair por aí a pregoar essa palavra. Agora, só que o que Jesus falou? Oração por encorajamento da unidade, porque quando o Senhor estava orando para que houvesse unidade, é para isso, para que o mundo olhasse para a igreja e visse essa união. E uma vez o mundo olhando para a igreja e visse essa união, acreditasse realmente que nós somos de Cristo. Por que lá em Antioquia, né, da Síria, o crente foi chamado de cristão? Porque eles viram neles que eles andavam como Cristo. Eles tinham uma visão de que, olha, esses cidadãos, eles são diferentes. Eles não andam como o pessoal do Império, eles não andam como o pessoal entre os judeus lá que perseguia a igreja, não. Eles são diferentes, eles dão bom testemunho, são pessoas honestas, são pessoas que servem ao Senhor, são pessoas que vivem uma vida, né, devotada a Deus, e eles mostram com suas atitudes que eles são diferentes. Então, por isso que fala, assim, sem a unidade da fé, é impossível. Onde vai ter credibilidade na igreja? Então, hoje nós estamos vivendo um período difícil para a igreja. E me fez lembrar, durante todo esse tempo que nós estamos aqui ministrando, sobre sobre os morávios, né? Sobre o avivamento dos morávios. Porque isso aconteceu com os morávios no século XVIII, me parece. Eles, fugindo de uma perseguição religiosa nos seus países, foi parar na terra do conde de Zendorf, e lá ele se uniu aqueles vários credos, né, várias igrejas, vamos colocar hoje que seria presbiteriana, batista, assembleia, tudo morando numa mesma região. E ali eles começaram uma grande contenda entre eles. Por quê? Porque cada um tinha um pensamento, cada um tinha uma forma de pensar, uma forma de pensar na fé cristã. E havia mais briga entre eles do que união. E aí o conde chamou a atenção de todos, falou, peraí, vocês são servos do Senhor. Em vez de vocês ficarem discutindo, debatendo dias após dia quem é mais crente que o outro, por que vocês não procuram se unir naquilo que vocês creem e concordam? E aí, o que aconteceu com isso? Bem resumidamente, eu vou dizer. Houve, então, um grande e poderoso avivamento entre os moráveis, porque a partir do momento que eles pararam de ficar guerreando e começaram a devotar as coisas para Deus e buscar o Senhor, numa ceia que eles fizeram entre eles, né, uma grande ceia que fizeram naquele campo lá desse conde,
houve um derramado do Espírito Santo tão tremendo, e foi talvez o maior dos avivamentos missionários, né? Porque os moráveis foram os grandes missionários do século XVIII, depois do derramado do Espírito Santo sobre eles. E isso que Jesus está falando, que essa oração por encorajamento à unidade, é que vai trazer esse derramado do Espírito Santo, é que vai trazer avivamento, é que vai fazer com que a igreja realmente volte às origens, volte ao cenáculo, volte àquele princípio que a igreja deixou pelo caminho, né? Que volte a ser uma igreja fiel e verdadeira. Lê a conclusão para nós. A conclusão vai nos dizer assim: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais, fazendo parte do corpo de Cristo. Esse privilégio deve mantermos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar atos entusiasmados para testemunhar com a coragem do Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário. Irmão Gé, às vezes vemos muita confusão, né, no meio evangélico, mas esse dia tivemos uma festa, né, tivemos um trabalho ali da missão, e eu vejo a união através da missão, né? Porque a missão, nós falamos que a missão, todos nós fazemos a missão do Senhor, não é isso? Aquele que não pode ir ao campo, né? Ele ora. Aquele que não tem o temporal o dia todo, ele contribui. Então, quando nós fazemos missão, nós vemos, através das missões, nós vemos a união da igreja, não é isso? Eu gosto muito de acompanhar um trabalho chamado Portas Abertas, né? E nesse trabalho, apesar de tanta luta, de tanta confusão, desunião que às vezes ainda temos no meio evangélico, nós ainda vemos ali a união do povo de Deus em prol da obra do Senhor. Porque o nosso trabalho é divulgar essa palavra. E essa palavra, quando todos nós unimos, irmão Gé, ela chega, a união do povo de Deus, ela faz com que essa palavra, ela faz com que a palavra de Cristo chegue a lugares longínquos, ao qual, se eu sozinha, né, você sozinho não pode ir, mas quando a igreja de Cristo, ela se une em um coro, em uma só voz, ela faz a obra do Senhor de maneira extraordinária. Amém. E resumo da história é que o tema é oração, é intercessão. Então, a verdade é que é uma lição para também nos trazer, não só uma edificação, mas também chamar uma atenção, né? Uma chamada de atenção para que nós verdadeiramente voltamos a fazer isso que Jesus nos ensinou, o ato do interceder, se colocar, ser empático, buscar, né, a necessidade da igreja, buscar, clamar, porque o Jesus mostrou aqui que a oração dele foi bem organizada. Ele primeiro orou por ele, sim, depois ele orou pelos discípulos, depois ele orou pela igreja, que seria a igreja futura, né, os que ainda viriam ser também membros do corpo de Cristo. Então, ele tem um propósito na oração, irmã. Ele tem um objetivo na oração. Ele tem, né, então, a gente tem que ter isso também quando nós somos interceder por alguém, interceder pela igreja, interceder pelo corpo de Cristo, interceder pelas pessoas que precisam ser salvas, interceder pelos missionários. É uma lição para nos chamar a atenção que a igreja hoje precisa muito mais interceder e buscar e clamar, porque vivemos dias difíceis, mas também dias finais. Nós temos uma convicção que Jesus está voltando, então é uma lição para nos encorajar a não só buscar essa unidade no Espírito, como também voltar à velha e boa prática da oração, né? Unir a igreja em vigílias, em relógio de oração, em trabalho de oração, né? Que seja no monte ou que seja na igreja, não importa em que local. Importante que a igreja esteja unida num propósito de orar. Eu me lembro que quando Pedro foi preso lá no livro de Atos, a Bíblia fala que a igreja constantemente orava a Deus por Pedro. E Deus enviou lá um anjo e livrou a Pedro, né? Deus do Antigo Testamento, o sumo sacerdote, né, quando ele entrava ali, né, no Santo do Santo, ele tinha que fazer expiação primeiro por quem, irmão Gé? Pelos seus pecados, né? Para depois, né, ele adentrar no Santo dos Santos.
para depois ele entrar para interceder pelo povo. Então, Deus do Antigo Testamento, Deus da forma do tabernáculo, o Senhor já ensina assim que nós devemos interceder, primeiramente pela nossa vida, né? Para entrarmos no campo de batalha, né? Para interceder por outros. Amém. Como nós estamos encerrando aqui mais esse subsídio, né, da lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, nós aconselhamos sempre, não perca a Escola Bíblica Dominical. Vá nos domingos, seja pela manhã, tarde ou noite, não importa o horário que seja na sua igreja. Não perca a Escola Bíblica. Isso aqui é apenas um subsídio. É só um preparo para que você tenha, né, quando chegar na sua classe, você tenha mais argumentos para falar na sua classe, junto ao seu professor, que seja você o professor da escola dominical. Então não deixe de participar. E aproveite e compartilhe, né? Possa também participar, né, da página. Você está com liberdade, tá? E orar por nós. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, mão de receber laureis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões dos céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, mão de receber laureis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai.
Pense Gospel, anunciando Jesus.